Boa noite, Shalom, boa noite. Estamos iniciando mais uma live e nós vamos aguardar aí as pessoas chegando e já estamos aí então iniciando ao vivo a nossa live pelo Facebook. Hoje falaremos um pouco mais sobre a questão Benei Noach, estaremos falando sobre a questão da era messiânica e os Benei Noach, o que o Rebbe, também fala a respeito dos Benei Noach, as 7 leis de Noach e as suas 66 ramificações. Estaremos aí compartilhando com vocês um pouco mais a respeito do movimento Benei Noach Bauru e região, que estamos ligados diretamente ao movimento Benei Noach Brasil, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadit, que é o nosso líder no Brasil e o nosso orientador. Estamos seguindo a orientação do nosso rabino Yaakov Gerenstadit. Temos aí alguns minutos para dar 20 horas para nós podermos iniciar, aguardando aí o pessoal que vai chegando, que vai entrando, para nós compartilharmos o conhecimento a respeito do movimento Benei Noach. Nós temos o nosso irmão Valmir Sarnento, lá de Brasília, que ele compõe músicas, canções para o nosso Deus. Não sei se o som vai sair bem, mas vamos lá. Se você puder dar um positivo aí, que o som tá bom para ouvir. Esse é o nosso amado Valmir, compondo canções para o nosso Deus e de elevação, para que nós possamos aí estar sempre buscando na Torá de Hashem a luz para as nossas vidas. Temos também no YouTube aí o Eitan Katz, que nos fala sobre a canção Lemancha, por ti apenas. Vamos ouvindo também essa canção.
uma oração ao nosso Deus. Lemanha. Espero que o som esteja bom para vocês ouvirem. Lemanha. Por ti apenas, Eloqueino, nosso Deus, assim faz, age, velu lanu, não por nossa causa, ree amidateino, veja a nossa situação, dalim vereikim, pobres e vazios, lemanha, por ti apenas, Eloqueino, nosso Deus, assim faz, age, velo lanu, não por nossa causa, ree amidateino, veja nossa situação, dalim vereikim, pobres e vazios, haneshama, lar, a alma é sua, verhaguf, poular, e o corpo, o teu trabalho. Russá, tem misericórdia. Amalar, a tua obra, a alma é sua. Então essa é mais uma canção que nós temos aí, né? Que você pode procurar aí nos meios sociais, no YouTube principalmente, né? E ver aí estas canções aí que são de oração, de louvor, de exaltação ao único Deus, o Criador de todas as coisas, e a Ele, somente a Ele, Eloqueino, nosso Deus, pertence realmente a nossa adoração. E é um dos itens que estaremos falando aí sobre as 7 leis de Noah nesta noite aqui na nossa live. Então vamos lá, né? Primeiramente vamos falar sobre a questão, né, da origem, que muitas vezes as pessoas procuram saber, né? Sobre a questão Benei Noah. É uma invenção, é uma coisa nova, é mais uma religião que estão fundando, fazendo aparecer, etc. e tal, né? Então, na realidade, já de antemão, dizemos a você, né? O Benei Noah, ela não é uma nova religião, ela está apenas inserida dentro da própria Torá, dentro da revelação do Monte Sinai. O primeiro pacto que Deus fez com a humanidade foi depois do dilúvio, foi o pacto com Noah, o pacto de Noé, e firmando esse pacto, houve, né, Noé, depois do dilúvio, ele edifica o altar, presta um holocausto ao Deus Todo-Poderoso, e o Eterno faz uma aliança, então, né, com a humanidade, junto com Noah, e o arco-íris, o arco da aliança, né? Então, fala, toda vez que vemos o arco, é um sinal da aliança de Deus com a humanidade. Então, desde esses dias, já
Benei Noach, os filhos de Noé, já é uma realidade. E depois isso foi concretizado no Monte Sinai, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, as 10 palavras, e dessa forma também inserido ali estão, sem sombra de dúvidas, o movimento Benei Noach, fazendo com que seja uma realidade andando ombro a ombro com os judeus, levando o monoteísmo entre as nações, como está escrito em Sofonias, capítulo 3 e verso 9. Então vamos ver aqui, né, a origem, né, do Benei Noach. O judaísmo é a única religião que teve sua origem diretamente de Deus, enquanto que outras religiões começaram através de pseudo-profetas, cada um com sua afirmação ou crença. O judaísmo teve sua origem no evento do Monte Sinai, onde no Monte Sinai, realmente ali, Deus falou com Moisés, diante de aproximadamente cerca de mais de 3 milhões de pessoas que foram testemunhas da manifestação de Deus no Monte Sinai, e ali, principalmente, né, o capítulos 19 e 20 do livro de Êxodo, Shemot, no hebraico, mostra essa realidade da revelação divina no Monte Sinai para com Moisés, né? Então nós tivemos aí de 3 a 6 milhões de pessoas que presenciaram essa manifestação de Deus aí. Então o evento no Monte Sinai teve uma participação de 3 a 6 milhões de pessoas que escutaram diretamente de Deus em conjunto, né? Deus dizendo, eu sou o eterno teu Deus, e disse também, e não haverá outros deuses perante mim. Esse fato é aceito por todas as outras religiões sem contestar a sua veracidade. Independente de qualquer questão, todas as religiões reconhecem essa realidade da revelação divina no Monte Sinai a Moisés. Após o evento, durante 40 anos, Deus orientou Moisés e seu profeta e escreveu a Torá. A Torá foi escrita por Moisés durante os 40 anos que o povo judeu permaneceu no deserto, quando Deus ordenava a Moisés profeticamente a escrevê-la letra por letra. O fato da Torá ser divina e ter sido escrita por Moisés profeticamente também é algo de consenso por todas as outras religiões. Ou seja, todas as religiões reconhecem que os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como a Torá de Moisés, ela foi revelada por Deus a Moisés e, portanto, escrita por ele. Aqui entra uma consideração muito importante. Na Torá encontramos várias vezes a expressão pacto eterno, que expressa a ideia de que o pacto que Deus fez com o povo judeu é um pacto eterno e imutável. Portanto, qualquer tentativa de explicação de que Deus desistiu, Deus mudou as regras, Deus mudou os seus pensamentos, Deus mudou os seus planos e coisas semelhantes, precisaria ter a anuência diretamente de Deus expressa aqui no plano físico, como com várias testemunhas, assim como aconteceu no momento da entrega da Torá e a afirmação do pacto eterno. Deus mudou? Não. E se Deus tivesse mudado alguma coisa dos seus pactos, da sua palavra, assim como aconteceu a sua revelação no Monte Sinai, ele deveria também fazer esse mesmo tipo de manifestação diante de testemunhas. Deus ele é fiel e justo em sua palavra. Ele não muda. Ele é real e verdadeiro. Por isso que ele é chamado de Dayan Haemet, ou seja, o juiz verdadeiro, né? Os juízes terrenos, eles falham, e como falham, mas o juiz divino, o Deus Todo-Poderoso, a sua justiça, ela é perfeita. E ele não vai se negar a si mesmo, ele não vai anular a si mesmo. Então, se porventura Deus tivesse mudado alguma coisa, ele teria que fazer a mesma coisa que fez no Monte Sinai. Uma grande
um grande número de testemunhas e ele se revelando através da sua palavra, dizendo de forma audível, né, que ele teria mudado alguma coisa. Mas o que nós encontramos em toda a Torá, que o pacto do eterno, que o pacto de Deus é eterno, portanto, ele é imutável. Então, por exemplo, né, há alguns grupos religiosos que dizem que Deus abandonou Israel e que Israel não é mais o povo escolhido de Deus. Essa é uma falácia, por exemplo. Se Deus tivesse mudado alguma coisa nesse sentido, ele teria que fazer uma nova revelação. Mas como ele não fez nenhuma nova revelação e a sua palavra continua sendo um pacto eterno, o seu juramento, ele jurou por si mesmo, que o seu juramento é eterno, o seu pacto é eterno e, portanto, imutável. Então, Deus não mudou os seus planos. Por isso que, geograficamente, Israel é o centro da terra. E dentro disso, Jerusalém é o centro do centro da terra. E onde foi edificado o templo, que foi destruído 2 vezes e que será reconstruído uma terceira e definitivamente a terceira vez pelo Mashiach, pela revelação de Mashiach, e no seu governo será reconstruído o terceiro templo e definitivo, ele não será mais destruído. Então, o lugar do templo é o centro do centro do centro da terra, né? E o lugar chamado Kadosh Kadoshim, que é a parte central do templo, é o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, é o centro de todos os centros. Então, Deus sabe exatamente o que ele fez, o que ele faz, e os seus planos para o futuro não mudaram. A pergunta é, se Deus fez um pacto eterno com o povo judeu, aonde entra o contexto de todos os outros povos? Seria tolo pensar de que todos os bilhões de seres e criaturas criados por Deus são inúteis e não relevantes ao Criador. Porém, aonde todos os seres se encaixam no contexto da criação, a Torá, e principalmente, explica de que todos os seres são importantes para Deus. No caso específico dos seres humanos, foi feito um pacto com o Eterno, antes mesmo da entrega da Torá, que é o pacto noético, é o pacto de Noé. Então, é o primeiro pacto que Deus fez com a humanidade. Então, a humanidade ela é importantíssima para Deus e Deus ama cada ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança dele. Noé, após o dilúvio, pactou com o Eterno o compromisso de guardar as 7 leis previamente ordenadas por Deus a Adão e de manter o mundo em movimento no 7º dia, ou seja, de não descansar no 7º dia. Esse pacto envolve seus descendentes até os dias de hoje. Um não-judeu que guarda as 7 leis é chamado de Ben Noach, na forma singular, filho de Noé, e na forma plural, Benei Noach, né? Ou, para as mulheres, Bat Noach, né? Filha de Noé. Apesar de que as leis foram ordenadas a Adão e Noé, elas foram reafirmadas no evento do Monte Sinai, quando Deus incumbiu Moisés e o povo judeu a missão de influenciar todos os povos da terra a guardar as 7 leis dos filhos de Noé, né? Então nós temos aí que um Ben Noach que guarda suas mitzvot, consciente de que elas foram ordenadas a Moisés no Monte Sinai. Então todo não-judeu que guarda as 7 leis de Noé, ele é considerado um justo entre as nações, né? De forma mais simples, no momento, vamos falar essas 7 leis de Noé. Depois vamos comentar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, as 7 leis de Noé são, primeiro, não cometer idolatria. 2, não blasfemar. 3, não roubar. 4, não matar. 5,
não cometer relações sexuais ilícitas. Sexta, não comer um órgão de um animal vivo. E sétima, fazer justiça. Então essas são as 7 leis de Noar. Seria o Benei Noar uma nova religião? Em absoluto, não. Não é uma nova religião. De acordo com a lei judaica, é determinantemente proibido criar uma nova religião. A conduta Benei Noar é, na verdade, a forma como a religião judaica se relaciona com todos os povos. Ben Noar não é um judeu, mas segue o judaísmo segundo a conduta noética. Ben Noar tem menos obrigações do que um judeu. Ele não precisa guardar todos os preceitos que foram ordenados na Torá, com a exceção dos 7 preceitos e suas derivações, conhecidas como as 7 leis universais ou as 7 leis de Noar ou de Noé. Mas caso ele queira e é permitido a ele seguir e guardar a maioria deles, também é permitido, desde que, além das 7 leis de Noar, alguma outra mitzvah, algum outro mandamento que está na Torá, que o Ben Noar ou o Benei Noar queira fazer, ele o pode fazer, mas sempre com uma orientação rabínica, Nunca por si só, porque nós não podemos criar religião. Sobre a conversão, o que se fala sobre a conversão, Ben Noar não necessita fazer nenhuma conversão formal ao judaísmo, uma vez que ele faz parte do pacto que Deus firmou com seu ancestral Noé. Uma vez que a pessoa resolve guardar as 7 leis de Noar, ele já pode ser considerado um Ben Noar. Porém, para aqueles que quiserem receber sobre si a condição de Ben Noar de forma mais diligente, ele pode fazer uma declaração das 7 leis de Noar, que guarda as 7 leis de Noar, diante de um rabino. Fica ainda mais uma forma mais diligente de poder se declarar como um Ben Noar. Então, portanto, o gentil que assume guardar as 7 leis de Noar e as suas derivações, ele é chamado de filho de Noé, portanto, ele é amado por Deus, ele está cumprindo a sua missão aqui neste mundo, está contribuindo ativamente para a redenção final e terá parte no mundo vindouro. Então, por isso que Sofonias, no capítulo 3, verso 9, fala que nós andamos ombro a ombro com os judeus justamente para cumprirmos a nossa missão. Então, ao cumprirmos a nossa missão, nós somos amados por Deus. As 7 leis universais, elas trazem para nós realmente a vontade de Deus para que nós possamos vivê-la no nosso dia a dia, contribuindo para que seja um mundo melhor. Podemos realmente ajudar e muito a mudar a história do mundo. Uma pequena chama de luz, ela já dissipa muitas trevas, muita escuridão. E se cada um estiver procurando conhecer a Torá, conhecer a vontade de Deus para a sua vida, qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é a sua missão aqui neste mundo, e dessa forma, diligentemente, começar a viver as 7 leis de Noar, então você estará cumprindo com a vontade de Deus, e isso vai fazer com que você seja luz e você possa ir aonde você for, você possa ir dissipando as trevas. E as pessoas, elas em sua volta, elas estarão então envolto em luz. E isso fará com que o mundo possa cada vez mais melhorar. Por isso, a nossa conduta é a nossa vida, é a nossa escrita nesse tempo presente. É você que está escrevendo a história e é você que vai escrever a sua história do presente para o futuro. Depende
a sua escolha que você faz. Além disso, um Ben-Noach, que assume para si a doutrina noética, ciente de que estas leis foram ordenadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, para que transmitisse a todos os povos, tem o status, como escreve Maimônides, um dos grandes sábios do passado, justo entre as nações. Então, todo aquele não-judeu que procura conhecer as 7 leis de Noa e procura viver essas leis, ele é chamado e é reconhecido pelos sábios do nosso povo, do povo judeu, é conhecido como justo entre as nações. Além do mais, um Ben-Noach, apesar de não ter sido ordenado pelo Eterno a cumprir as demais além de cumprir as demais mitzvot que foram ordenadas ao povo judeu, caso ele queira voluntariamente cumpri-las de forma voluntária, como uma oferenda para Deus, ele pode fazê-la, né? Isso daí vai tudo tendo uma orientação, uma orientação rabínica, né? Os sábios do povo judeu, que são os rabinos, eles estão sem sombra de dúvidas aí para orientar e trazer, né, essa orientação para vivermos, né? Além dessas leis serem leis universais, né, só recordando aqui, né, nós estamos ao vivo pelo Facebook, na minha página José Emílio Marmol. Nós estamos ao vivo no Facebook, ok? Então, compartilhem aí. Então, se nós, as 7 leis universais, ela tem, sem sombra de dúvidas, um cunho de motivo moral e ético. Mas nós, para termos um valor diante de Deus, nós precisamos ir um pouco mais além disso. Além do valor moral e ético, nós temos que colocar aqui principalmente o valor religioso, que é o quê? Eu estou fazendo porque eu estou obedecendo o mandamento de Deus para a minha vida e para os mandamentos para as nações. Então, isso que é importante nós termos um foco, né? Um foco religioso também, né? Nesse sentido aí. Em vários discursos, o Rebbe, o nosso Rebbe, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, o grande sábio da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, tem repetido e insistido para que um Ben-Noach guarde seus preceitos não apenas por motivos éticos e morais, mas sim como algo religioso que se relaciona com Moisés, com a Torá e com o Monte Sinai. E aí temos um grande valor diante de Deus nesse sentido, vivermos essa questão religiosa aí, né? Em outras palavras, é importante que um Ben-Noach não roube, não assassine e cuide de sua família, não somente porque entende como sua lógica que essa seria a conduta para um mundo civilizado, para uma melhor qualidade de vida, porque a sociedade desaprova ou pelo medo de punição civil, mas sim de que um Ben-Noach guarde seus preceitos por motivos religiosos. Então, acima de tudo, né, guardamos as 7 leis de Noa e as suas ramificações, acima de tudo, por motivo religioso, que é o quê? Que esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o Bnei Noach, o movimento Bnei Noach, ele não é uma nova religião, pois não criou práticas religiosas novas e bem menos criou novas mitzvot. Mesmo quando o Bnei Noach ele cumpre preceitos judaicos que não foi ordenado para cumpri-los, como, por exemplo, comer uma refeição na Sukkah, guardar as leis alimentares judaicas, que é a questão de kasherut, ele não está inventando novos preceitos ou novas mitzvot, mandamentos, mas simplesmente cumprindo de forma voluntária os preceitos que foram entregues ao povo judeu no Monte Sinai, com uma orientação rabínica. Esse também é o motivo pelo qual Maimônides escreve
de que quando um não-judeu decide cumprir uma das outras mitzvot da Torá, a qual não foi ordenado, ele deve fazer de acordo com a lei judaica, pois se ele decidisse, por exemplo, comer um alimento não permitido dentro da Sukkah, né, ou no dia de Rosh Hashanah, ou inverter as posições das festividades, isso também estaria sendo uma desobediência aos preceitos, e isso não seria bom, né? E aí, criando novos preceitos, ele acaba criando nova religião, e nova religião ela não é permitida. Podemos dizer que um Ben-Noach não é um judeu, porém segue o judaísmo, pois o modo de vida Ben-Noach é a forma como a religião judaica se relaciona com todos os povos, né? Então, dentro desse campo aí, nós não estamos criando nada novo, nós estamos seguindo a Torá com uma orientação rabínica, e o movimento Benei Noach está ligado diretamente a Noé, depois do dilúvio, o pacto que fez com Deus, e Deus fez um pacto com Noé e as gerações posteriores, né? Moisés, nosso mestre, foi ordenado pelo Todo-Poderoso a influenciar todos os habitantes da terra, a receberem os preceitos que foram ordenados aos filhos de Noé. Apesar de Maimônides remeter à origem das 7 leis de Noé à entrega da Torá no Monte Sinai, o povo judeu não se ocupou com este assunto nos últimos 3.000 anos. O Rebbe de Lubavitch foi aquele que desenterrou, entre aspas, o conceito dos livros sagrados, explicando vastamente em suas obras os assuntos pertinentes a Benei Noach e elucidando conceitos da Halachá, que é a lei judaica, baseando suas afirmações no Talmud, no Midrash, no Zohar, no Tanakh e outros livros sagrados. Durante todos esses anos, desde Moisés até os nossos dias, o povo judeu teve vários tzadikim, justos de suas gerações, como os profetas e os sábios da época da Mishnah, Talmud e outros. Todos eles se ocuparam com assuntos muito importantes que suas épocas exigiam uma dedicação especial, e normalmente o trabalho destes justos tinha como foco o povo judeu. Podemos afirmar que o Rebbe, com sua visão de retificar o mundo para a redenção final, foi o primeiro tzadik que se levantou desde a época de Moisés e se ocupou com toda a humanidade divulgando as 7 leis dos filhos de Noé. Recentemente foi divulgado um vídeo da década de 80, no qual o senhor David Chassi, presidente do fundo Mahane Israel, abençoa o Rebbe antes do Ano Novo Judaico, e o Rebbe se desculpa a ele por não ter ainda respondido a última carta que havia recebido dele, pois estava muito ocupado com os assuntos das 7 leis dos filhos de Noé, né? O presidente do fundo Mahane Israel, né, enviou uma carta ao Rebbe, e depois, como ele não respondia, ele pediu para dar uma atenção à carta dele. Então o Rebbe disse: desculpe, mas é que eu estava muito ocupado com os assuntos das 7 leis dos filhos de Noé. Então, principalmente da décadas de 80, 90 para cá, os rabinos têm se envolvido muito sobre essa questão de Benei Noach, para que realmente pudesse chegar aos dias atuais, nesse sentido aí de termos de uma forma mais livre de podermos falar, ouvir, aprender e viver as 7 leis de Noach, e segundo Sofonias 3:9, podermos aí junto com os judeus estarmos preparando o mundo para ser o lar do Eterno, que é o propósito da criação, que Deus assim o fez ao criar o mundo no princípio, né? E o movimento Benei Noach aqui no Brasil,
ele tem a direção, orientação, supervisão do nosso Rav Yaakov Geranstadit, né, que é o rabino nosso que é responsável pelo movimento Bnei Noach aqui no Brasil. E graças ao seu trabalho, hoje o movimento Bnei Noach está praticamente em quase todos os estados da Federação do Brasil e praticamente em quase todos os estados temos aí emissários, lideranças locais, temos grupos, comunidades que já estão instaladas em vários estados e por isso o movimento Bnei Noach no Brasil, graças a Deus, está muito bem, está se desenvolvendo e está cada dia mais levando o conhecimento do monoteísmo em nosso país. O nosso Rav Yaakov Geranstadit, né, falando de uma forma bem breve a sua biografia, e numa próxima oportunidade, né, poderemos falar um pouco mais a respeito do nosso Rav Yaakov Geranstadit. Ele formou-se rabino na Sinagoga 770 em Nova York, no ano de 1994. Desde o ano 2000, atua como rabino da Sinagoga Beit Chabad do Brooklyn, cuidando e atendendo a comunidade judaica da Zona Sul de São Paulo. Fundou em 2010 o Colégio Or Menachem, com unidades para meninos e meninas. E desde 2012, baseando-se nos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch, o Rav Yaakov iniciou um trabalho pioneiro no Brasil de divulgação das 7 leis de Noach, ensinando todo o povo brasileiro um caminho correto para servir a Deus, né? Então essa é uma forma resumida da biografia do nosso rabino Yaakov Geranstadit, e nós aí ficamos devendo aí algo mais para frente, numa próxima oportunidade aí. Então, o nosso rabino Yaakov é aquele que está à disposição para poder ensinar, orientar aqueles que querem saber sobre o monoteísmo, o movimento Bnei Noach aqui no Brasil. O Bnei Noach, né, e a era messiânica, que é um dos assuntos que nós falamos que falaríamos aqui hoje, né? Então, de acordo com várias profecias, na era messiânica, todos os povos voltarão para a religião verdadeira, o judaísmo. É uma coisa interessante sobre a questão da era messiânica, né, os dias de Mashiach, o reinado de Mashiach. Muitos falam sobre isso daí, mas não entram nos detalhes segundo a profecia, segundo aquilo que está nas profecias do Tanar, que é conhecido no mundo evangélico e cristão como o Antigo Testamento. Deus, quando ele se revelou, vamos ficar mais em foco a Noé e a Moisés no Monte Sinai, Deus se revelou falando a língua hebraica. A língua hebraica ela é chamada de Lashon Kadosh, a língua santa, porque essa língua, o hebraico, na sua essência, é uma língua que não tem palavrões, né? Não tem coisas perversas, vamos assim dizer, dentro do campo daquilo que é profano. É uma língua Kadosh, uma língua santa. E foi essa língua que Deus se revelou tanto a Moisés como a Noach. E dessa forma Deus tem falado com os seus nesse sentido aí. Na era messiânica, como tem várias profecias que falam, haverá ali o quê? Uma retificação do mundo, a redenção do mundo e a redenção do próprio dos mundos. Haverá uma retificação, uma correção, uma cura. A terra e os seus reinos e o ser humano eles serão sarados, né? Então, por exemplo, a erva daninha não se dará mais porque a terra será fértil e as árvores serão frutíferas.
a terra ela dará, né, uma plantação gramínea, onde os animais pastarão normalmente, como diz a profecia, principalmente ali de Isaías, que fala, né, que o leão ele vai pastar junto com a ovelha, o cordeiro, etc. e tal, né? E o ser humano ele vai ser vivendo nas suas nações. Eles vão aprender a partir de Machia, a partir de Jerusalém, aprenderá realmente toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, aprenderá realmente os mandamentos para as nações e poderão, de uma forma mais diligente, mais plena, poderão servir a Deus de forma mais correta e agradável a Deus. E isso daí, sem sombra de dúvidas, a língua hebraica ela será o foco central das nações a partir de Jerusalém. E o Mashiach estará falando realmente com as nações dentro desse nível, né? Lashon Kadosh, a língua santa, o hebraico. Então o hebraico ele será uma língua normal e fácil entre as nações, porque o hebraico ele expressa de uma forma mais plena e mais profunda realmente a palavra de Deus, a santidade de Deus, os mandamentos de Deus. Então isso é bom e por isso na era messiânica estas coisas acontecerão. O futuro de todas as nações se tornarão, né, Benei Noach, como escreve Maimônides. Quando se levantar o verdadeiro Messias, todos os povos voltarão para a religião verdadeira. Assim também prevê Isaías, lá no capítulo 2, verso 3. E virão muitos povos e dirão o homem a seu amigo, vamos subir à casa do Deus de Jacó. E na linguagem de Sofonias, naqueles dias transformarei todos os povos em uma língua pura, para evocarem o nome do Eterno e o servirem ombro a ombro, juntamente com os judeus. 3:9, Sofonias. E Zacarias, né, capítulo 8, versos 22 e 23, principalmente, diz, né, e naqueles dias seguirão 10 gentios de todas as línguas, né, e pegarão aí no tzitzit, no manto de um judeu, e vão dizer, né, nós vamos subir contigo para Jerusalém, porque sabemos que Deus está contigo e também queremos ser abençoados, né? E esses dias que nós estamos vivendo, como nós falamos em outra live, há vários sinais que você pode se aperceber de que realmente nós estamos chegando, estamos muito perto, né, para os dias da redenção com a manifestação de Mashiach. Desde a antiguidade, há um costume judaico em que se diz assim, que os dias de Mashiach seja para nós nesses dias, amém. O desejo, a esperança, né, a crença de que o Mashiach vai se manifestar, vai se revelar, ela é milenar. E é por isso que nossa palavra ela precisa ser nesse sentido. Porque quanto mais nós falamos, mais nós cremos e temos esperança, e mais nós estamos aí clamando a Deus que os dias de Mashiach possam se revelar em nossos dias. Amém. Podemos observar, por exemplo, várias igrejas usando símbolos judaicos, né? As próprias igrejas, né, evangélicas cristãs, elas estão usando bastante símbolos judaicos, justamente porque tem esse anseio, né, de buscar a Deus dentro de uma visão judaica que todos sabem que é muito mais profunda e muito mais pura de se chegar a Deus. Pessoas de todas as nações querendo viajar e conhecer Israel. Israel continua sendo um ponto turístico muito elevado para as nações e para os povos e para as religiões, né? E Jerusalém sem sombra de dúvidas, a cidade do grande rei traz essa busca por estar em Jerusalém também, né? E um número muito grande de pessoas interessadas em conhecer o judaísmo. Se você pegar há 20 anos para trás, você vai perceber que o judaísmo estava de uma certa forma aí, né, 20, 30 anos para trás, estava mais assim, encoberto, escondido, era pouco falado.
mas dos últimos 20 anos para cá, né, o judaísmo está em foco em todos os lugares, em todas as nações, em todos os movimentos religiosos, em todos os pontos turísticos, né? Então hoje você encontra milhares e milhares de páginas que falam sobre o judaísmo. Justamente faz parte das profecias antes da manifestação de Mashiach, antes da revelação de Mashiach, esse despertamento para o judaísmo, para as profecias bíblicas da era messiânica, faz parte das profecias. Numa próxima eventualidade estaremos falando um pouco sobre o antes da manifestação de Mashiach, da revelação de Mashiach, os sinais que acontecerão em grande parte aí, né? Então, os Benei Noach, as nações, elas estarão presentes, sem sombra de dúvidas, nos dias de Mashiach e nos dias da revelação de Mashiach, né? Para entrarmos na era messiânica. Ok? Agora, né, vamos falar um pouquinho mais a respeito das 7 leis de Noach, como já falamos ali atrás, né, as 7 leis de Noach. O número de ramificações para cada uma das 7 categorias de mandamentos, né, elas são, por exemplo, né, a idolatria, nós temos 10 ramificações, blasfêmia, nós temos 8 ramificações, roubo, há 16, assassinato, 1, relações sexuais ilícitas, 10, e justiça tem 19, e não comer um membro de um animal, de uma criatura viva, de um animal vivo, nós temos 2 ramificações, né? Então, vamos para o primeiro mandamento, que fala sobre proibição de idolatria. Há 10 ramificações nesse sentido. Então, o que está embutido dentro de proibição de idolatria? Então, há 10 ramificações, as quais são: primeiro, proibido pensar que exista alguma divindade, à exceção do eterno, o único Deus. Isaías, né, para nós estarmos ali no profeta, considerado o profeta messiânico, lá no capítulo 43, versos 9 a 11 principalmente, você vai encontrar lá o Eterno falando através do profeta: fora de mim não há Deus e fora de mim não há Salvador. E ele repete dizendo: não há outro Deus e não há outro Salvador. Somente o Eterno Todo-Poderoso, aquele que é um único, indivisível, incorpóreo, é o único Deus e o único Salvador, né? Então Isaías, o profeta messiânico, ele fala bem claro a respeito disso daí. A segunda ramificação: proibido fazer para si mesmo ou mandar qualquer outra pessoa fazer qualquer imagem de escultura, seja ela esculpida com fins de adoração. Terceiro, proibido fazer ídolos para serem usados por outras pessoas. Quarto, proibido fazer quaisquer estátuas, mesmo que elas sejam para fins de ornamentos ou fins ornamentais. 5. Proibido curvar-se a qualquer ídolo ou jurar por ele, ou oferecer-lhe vinho ou qualquer outra coisa, oferecer-lhe sacrifícios ou acender incensos para ele, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele, mesmo que não seja a forma habitual de adorá-lo. 6. Proibido a adoração de ídolos em quaisquer das suas formas habituais de adoração. 7. Proibido sacrificar os filhos ou fazê-los passar pelo fogo em honra de Moloque, né, o deus do fogo. 8. Proibido a prática e consulta, né, de adivinhação por meio de mantra para obter um transe meditativo, para se comunicar com os mortos, por exemplo. 9. Proibido a prática e consulta, né, de Idoni, que envolve atos rituais
de meditação como uma forma de profecia imaginária. Tem muita gente aí que viaja, né, em questões imaginárias, depois vem dizendo aí, Deus disse, e Deus não disse nada. E 10º, proibido recorrer a qualquer coisa idólatra, em palavras, em pensamento, em ação ou por qualquer observância que possa nos levar à sua adoração. Então esse é o primeiro mandamento e as suas 10 ramificações. O segundo mandamento, proibição de blasfêmia. Nós temos 8 ramificações. Primeiro, reconhecer a existência de Deus. A primeira questão de você estar, né, não blasfemando, a primeira coisa é reconhecer a existência de Deus. Não há outro Deus, esse é o único Deus. Segundo, temer e reverenciar somente a esse Deus. Terceiro, orar somente a este Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o princípio de tudo que existe no mundo invisível e no mundo visível, no mundo espiritual e no mundo físico. Quarto, santificar o santo nome de Deus, né? Então, os seus atos, suas palavras, tem que ser de forma que você esteja santificando o nome de Deus. Quinto, proibido difamar o santo nome de Deus, né? Essa questão de proibido difamar o santo nome de Deus, você pode ver hoje que qualquer coisa banal, ou mesmo por qualquer questão profana, as pessoas falam à toa, né? Ai, meu Deus! Ai, Deus! Então ficam falando, né? Proferindo, né, o Deus daqui e dali. E precisa haver realmente respeito e reverência. Sexto, estudar as partes permitidas da Torá. Sétimo, honrar os estudiosos, os sábios da Torá, respeitar nossos professores e ainda respeitar os idosos. Faz parte de não blasfemar, né, contra Deus, né? Até mesmo respeitar os idosos é uma forma de não blasfemar contra Deus. E o oitavo, proibido maldizer, né? Proferir insultos contra Deus, né? Às vezes a pessoa ela dá um tropeção aí, sai xingando Deus de tudo quanto é jeito, né? Ou às vezes acontece alguma coisa na sua vida e ele começa aí a proferir insultos contra Deus, né? Não blasfemar contra Deus é importante nós realmente retermos a nossa língua dentro da nossa boca. O terceiro mandamento é proibição, né, de roubo. E nós temos aí 16 ramificações. Então, dentro de proibição de roubo, temos proibido furtar, mesmo secretamente. Sabe uma forma de se furtar secretamente? Por exemplo, uma coisa simples que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Você trabalha no escritório e você pega um clips e leva para sua casa, sem permissão do dono. Você não é o dono do clips. E você pega um clips e leva para casa. É uma forma de furto isso daí, né? Então, as pessoas estão, muitas vezes, desatentas a certos tipos de coisa no seu local de trabalho e coisas semelhantes a estas, né? Eu vou pegar isso daqui, que isso daqui está dando sopa, né? Ninguém vai dar por conta da falta dele, né? O próprio dono não tem interesse, etc. e tal, né? É preciso tudo aquilo que não é teu, se você quer ter para si, é melhor pedir do que furtar. Também não roubar abertamente, né? Esse roubo abertamente é aquilo que normalmente você vê aí nos vídeos diversos que tem por aí, né? Uma mulher está com uma bolsa na mão e vem lá o larápio e pá! Passa a mão na bolsa da mulher e leva embora lá, né? Essa é uma forma de proibido roubar abertamente, né? É proibido usurpar, proibido trapacear e defraudar,
Proibido deixar de pagar dívidas, né? Esse daí é um caso sério, né, para os nossos dias. É proibido de deixar de pagar dívidas. Se nós temos dívidas, né, é porque gastamos além daquilo que devíamos, né? É um erro que cometemos e é um erro que precisa ser corrigido. Por isso precisamos pedir a Deus sabedoria para podermos, né, dirigir as nossas finanças, para podermos gastar naquilo que temos e não naquilo que não temos, né? E se assumimos dívidas, precisamos pagar as dívidas aí, né? Proibido cobrar a mais, né? Enganar nos negócios, né? Aquela questão que Provérbios fala, por exemplo, da balança enganosa, né? A balança tem que pesar 1 quilo exatos, né? Mas ela pesa lá 900 e poucas gramas e cada quilo, né? O comerciante, por exemplo, ele acaba tendo um lucro ilícito, né? Então, é proibido cobrar a mais, né? Então, várias formas dentro de negócios que é proibido fazer essa prática aí. Proibido cobiçar. Cobiçar também está dentro de proibido roubar. Né? Porque quando você cobiça algo que não é seu, você está roubando esta questão, esta coisa. Você está cometendo o pecado da cobiça. Proibido invejar as posses de outras pessoas. Você tem que ser agradecido a Deus por aquilo que você tem e por aquilo que Deus te deu. O que é dos outros, né? Aquilo que os mais antigos falam, né? Nós aprendemos com os nossos pais, né? O que é seu, não põe a mão naquilo que não é seu. E essa é uma orientação que, infelizmente, deixou de ser uma orientação para os pais modernos, para os seus filhos modernos, né? Não ter inveja daquilo que pertence aos outros, né? E não tomar posse das coisas alheias. Permitir a um trabalhador que coma das frutas, dos cereais que ele está colhendo, né? Então, é aquela questão, o trabalho escravo não pode existir, né? Se a pessoa ela trabalha lá numa lavoura, etc. e tal, né? O proprietário ele precisa permitir com que o seu cooperador, né, o seu colaborador, ele venha também desfrutar daqueles frutos, né, e possa também comer, né? Então, não é bom proibir as pessoas também que trabalham com você de usufruir de benefícios, né? Proibido um trabalhador comer mais do que é permitido, né? Então, se você que é trabalhador, você que é um colaborador, a ti foi permitido comer 1 ou 2 frutos, então é apenas 1 ou 2 frutos, né? Não coma mais que você estará dentro do roubo. Proibido sequestrar. Proibido usar falsos pesos e medidas. Proibido usar falsos pesos e medidas, aquela questão dos pesos, né? Pesos enganosos. Deve-se ser exato e preciso no uso de pesos e medidas. O ladrão deve devolver ou pagar o objeto roubado, né? Então a Torá é bem clara, né? Roubou, tem que devolver ou tem que ressarcir o dano causado naquele roubo lá, né? O próximo mandamento, né, o 4º, é proibição de assassinato. Proibido assassinar qualquer pessoa. O assassinato não é o mesmo que matar em legítima defesa, né? Ou executar judicialmente, né? Então, proibido assassinar é aquele famoso homicídio doloso, que é premeditado, né? Onde as pessoas matam as outras de forma banal também, né? Então, mas se você mata alguém porque você está defendendo a sua própria vida, a vida da sua família, ou a vida de outrem, né, você não está incluso dentro desse pecado de morte, né? Porque a legítima defesa é em prol da vida, e a vida é mais importante de qualquer outra coisa. Por isso, Salmos falam abertamente, né?
os que louvam a Deus são os vivos, porque os que descem à sepultura não louvam a Deus. Depois nós temos aí a categoria da proibição de relações sexuais ilícitas. E aí nós temos 10 ramificações. E elas dizem assim. Às vezes você vai ouvir alguma coisa e você vai falar assim, puxa vida, mas isso é impossível. Infelizmente não é impossível. Tanto outrora, como antes do dilúvio, depois do dilúvio, e através das gerações, muitas coisas aqui que vamos falar têm acontecido e está acontecendo, né? Então, proibição de relações sexuais ilícitas. Primeiro, proibido ter união com sua mãe. Parece um absurdo, mas infelizmente é uma coisa bizarra que tem acontecido outrora e está acontecendo nos nossos dias, sim. Proibido ter união com a sua irmã. Mesma coisa. Proibido ter união com a esposa de seu pai. Muitas vezes o filho é filho do pai, mas a esposa do seu pai não é a sua mãe. Mas Deus, pensando em todos os detalhes, ele já deixa bem claro. É proibido ter união com a esposa de seu pai. Proibido ter união com a esposa de outro homem, que é o famoso adultério que todo mundo conhece muito bem com todas as letras, né? Proibido o homem ter relação sexual com animal. E hoje está sendo até apregoado, né, por ideologias de gêneros, que as pessoas podem ter relações sexuais com animais e até com objetos. Proibido a mulher, é proibido o homem ter relação sexual com o animal, é proibido a mulher ter relação sexual com o animal, é proibido o homem ter relação sexual com outro homem, é proibido ter relação sexual com seu pai, é proibido ter relação sexual com o irmão de seu pai, é proibido engajar-se em conduta erótica que possa conduzir a uma união proibida. Isso quer dizer não ter prazer corporal nem sexual, intimidades, com pessoa cujo casamento seria ilícito. Ou seja, a única relação sexual permitida é dentro do casamento estabelecido, certo? Então, por isso, o marido e a esposa, essa relação sexual, ela é um manjar para o casal e isso é aprovada por Deus. Fora isso daí, são essas coisas que nós acabamos de ouvir aí. Proibição de relações sexuais ilícitas. O 6º mandamento de Noé, estabelecer tribunais de justiça. E nós temos 19 ramificações. Nomear juízes e oficiais de justiça em cada uma das comunidades. Tratar os litigantes com igualdade perante a lei. Investigar diligentemente o depoimento das testemunhas. Proibido proceder maliciosamente contra qualquer um dos litigantes. Proibido um juiz aceitar presentes ou subornos dos litigantes. Proibido um juiz agir com medo de ameaças de um dos litigantes. Proibido um juiz, por compaixão, favorecer um litigante pobre. Proibido um juiz declarar um litigante culpado só porque ele é conhecido por ser desonesto ou mau. Proibido condenar uma pessoa má injustamente. Proibido um juiz, por fraqueza, não impor as penas justas e apropriadas. Proibido um juiz ouvir somente um litigante, sem a presença do outro. Proibida a nomeação de um juiz que não tenha conhecimento da lei. Proibida a incriminação por provas circunstanciais. Proibido punir quem cometeu uma falha sob coação.
Somente um tribunal de justiça tem competência para administrar a pena capital. Proibido alguém tomar a lei em suas próprias mãos para matar o autor de um crime capital, a vingança conhecida. Testemunhar no tribunal. Você, sendo uma testemunha, e ao testemunhar no tribunal, você está estabelecendo justiça, porque você precisa testemunhar a realidade dos fatos. É proibido testemunhar em falso, o chamado falso testemunho. Ele é proibido. Então, por isso, estabelecer tribunais de justiça. E o sétimo mandamento de Noé, proibição de comer qualquer parte de um animal ainda vivo. Temos duas ramificações aqui. Primeiro, proibido comer parte de um animal, besta ou ave que está vivo, Segundo, proibido comer partes de um animal que foi morto por outro animal, que é um animal que foi dilacerado e ele não foi morto de forma conveniente. Sobre isso daqui, segundo o CIF, o Serviço de Inspeção Fiscal, que é presente nos frigoríficos, devidamente estabelecido, eles falam, as leis brasileiras são muito rígidas sobre a questão do abate de animal no Brasil. Então, os frigoríficos brasileiros, eles obedecem bem a respeito do mandamento divino, que é não maltratar animal, Dentro desta última lei aqui, a 7ª lei, não comer membro de animal vivo, está embutido aqui também sobre a questão de não maltratar os animais, Então, não maltratar os animais faz parte daqueles que amam a Deus, Então, por isso, amados, nós temos aqui essas 7 leis universais, as suas ramificações, 66 no total, que são para todos aqueles que não são judeus. Os judeus têm 613 mandamentos, mais as suas ramificações, e para o não judeu temos as 7 leis universais, ou 7 leis de Noé, e as suas 66 ramificações. Esse é o nosso objetivo, esse é o propósito que Deus deu para as nações, as 7 leis de Noé, juntamente com as suas ramificações, para que nós tenhamos a base para um mundo ideal. Nós precisamos preparar o mundo para a revelação de Mashiach. E isso é importante, nós estarmos vivendo as 7 leis universais, estarmos divulgando, estarmos levando às pessoas o conhecimento destas 7 leis universais, para que realmente, aonde uma lei é dita segundo a Torá, então uma pequena chama, ela começa a dissipar uma grande escuridão. E isso faz com que o mundo se torne melhor. Então, cabe a você, cabe a mim, a cada um de nós não judeus, realmente prepararmos a base para o mundo ideal e para as revelações de Mashiach. Que a revelação de Mashiach seja em nossos dias, que nós possamos ver o verdadeiro Mashiach se manifestando e trazendo a redenção para o mundo, para o ser humano, e dessa forma podermos viver realmente conhecendo de forma mais plena qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, e assim estarmos preparando o mundo para ser o lar de Deus, onde Deus estará junto com o seu povo. Amanhã, sexta-feira, nós teremos o Kabbalat Shabbat. Então, para aqueles que estão isolados, sozinhos nas suas casas, então amanhã, a partir das 8 horas da noite, 20 horas, nós estaremos aqui no canal do Facebook, nós estaremos fazendo a recepção do Shabbat, conhecido como Kabbalat Shabbat. Então, as preces da sexta-feira à noite, mais o Kiddush, nós estaremos aqui, então, amanhã, sexta-feira à noite, para estarmos honrando o Shabbat. Até lá!
Shalom, shalom.